Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que passaram a semana? A sexta-feira, o sábado? Eu vou colocar aqui o assunto de hoje, que eu não tive tempo de, durante a semana, fazer o aviso do que seria tudo direitinho, tá? Eu vou botar aqui storytelling. Esse é o assunto de hoje. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre storytelling. Eu realmente peço desculpa para vocês por eu não ter conseguido me organizar e ter colocado antes para vocês o assunto e tudo mais, mas é que realmente assim, nos últimos tempos a minha vida deu uma reviravolta e aí eu acabei descontrolando toda a minha agenda e acabei não fazendo coisas que eu tinha que fazer, atrasando algumas coisas que eu tinha que fazer, mas infelizmente foi por um caso grave de saúde. Um amigo nosso acabou falecendo faz uns 15 dias. E era muito, muito, muito amigo meu e do meu marido, da minha família toda, né? E tava sempre com a gente, sempre junto com a gente, festas, passeios, tudo. E eu acabei, então, ficando bem, bem aérea durante esses últimos 15 dias aí. E acabei nem fazendo direito as coisas que eu tinha que fazer. Mas vamos falar de coisas boas, vamos conversar um pouquinho sobre storytelling. Oi pro pessoal da Cake Delícias, BTR Rocha, tudo bom? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto, podem ir colocando aí que eu vou conversando com vocês. Esse assunto eu resolvi falar porque está muito na moda. Tem muita gente falando sobre storytelling, tem muita gente perguntando sobre isso, tem muita gente debatendo sobre isso. E o que seria o storytelling? O storytelling seria a questão de contar histórias. O que seria de contar histórias? Porque nas redes sociais a gente acaba contando histórias. A gente fala de algum assunto específico, que nem eu falo de marketing digital, então eu acabo contando a minha história com marketing digital, acabo contando a história do marketing digital dentro da veterinária e da parte estética animal e que acaba sendo para outras áreas também, né? Porque o marketing digital ele é semelhante a todas as áreas. Porém, como eu trabalho nessa área de veterinária e pet shop, eu resolvi me especializar e trabalhar mais profundamente sobre o marketing digital dessa área, né? Mas o marketing digital ele pode ser usado para qualquer tipo de empresa ou setor, tá? Qualquer empresa, qualquer instituição, qualquer organização, qualquer perfil. Então, assim, o storytelling nada mais é do que saber contar histórias. Dentro dos stories, isso é muito importante. Eu estava ouvindo a palestra, né, de uma colega, digamos assim, da área de marketing digital, mas ela está bem mais tempo do que eu nessa área. E eu vi ela falando da importância de estar criando histórias nos stories, da importância de estar fazendo histórias nos stories. E se vocês forem pensar bem cientificamente, bem tecnicamente, vocês vão ver que realmente é importante. Porque é muito estranho tu entrar numa rede social, entrar nos stories e ter coisas jogadas ao vento, assim. Falar sobre A, depois falar sobre B, depois falar sobre C, depois falar sobre o meu regime, falar sobre academia, daqui a pouco já tá falando sobre o teu trabalho. Então fica uma misturança, fica uma coisa sem nexo. A pessoa que vai te visualizar pela primeira vez, que vai conhecer o teu trabalho, não vai entender nada com nada. Então é bem interessante fazer uma lógica, fazer uma história, contar uma história nos teus stories. Começar com bom dia, de um jeito que só tu faça. Começar com quando tu chega na tua empresa, o que tu faz, por exemplo. Mostrar os bastidores, mostrar os pets, por exemplo, no Boitosa que vão vir naquele dia. Mostrar o antes e o depois daqueles pets que estão ali. Fazer videozinhos de transformação. Dá pra fazer uma história e não ir jogando coisas sem nexo, sem motivo. Fica muito mais bonito, muito mais prático e muito mais simples para as pessoas de fora entender o teu contexto, entender qual é o perfil que tu tá fazendo ali no Instagram, qual é o teu objetivo dentro do Instagram, o que elas vão encontrar no teu Instagram. Então essa questão da história é muito importante. Se vocês forem identificar, olhar Netflix, desculpa, a tosse ainda me persegue, ela continua aqui. Ela continua aqui me incomodando.
Se vocês forem visualizar filmes da Disney, forem pensar e identificar os vídeos, por exemplo, também da Netflix, as séries, vocês vão ver que ela tem uma continuação. E a continuação sempre é uma pessoa que quer um objetivo, que acaba se dando mal na vida, que passa por dificuldades, sofrimentos, depois ela vai galgando aquilo que ela quer conseguir, ela consegue e fica feliz, né? Normalmente é assim que acontece as histórias dos filmes. Às vezes muda, né? Acaba ficando um pouco mais triste, como Sempre ao Meu Lado, alguns outros filmes que acabam com um contexto mais triste, assim. Mas o final, assim mesmo, normalmente ele é feliz. Ele tem um objetivo a ser alcançado e esse objetivo é alcançado. Então a gente aprendeu desde bem novinha a contar histórias, a ouvir histórias. E se a gente conseguir colocar isso para dentro dos stories, para dentro das nossas redes sociais, para dentro do nosso feed, seja onde a gente for colocar, ele vai ter um engajamento dessas pessoas muito maior. Principalmente por quê? Porque essas pessoas já estão identificadas com o que tu quer. Porque o que acontece? Tem toda a jornada do consumidor, aquela questão de eu quero seguir essa pessoa porque qual é o objetivo dessa pessoa, o que ela se parece comigo. Então, se ela escolheu te seguir, é porque ela achou alguma coisa interessante em ti que não era tão interessante em outras pessoas, entenderam? Então, ela já foi com esse norte, querendo ir, te seguir, né? Te observar tudo que tu faz, aprender contigo. Então, é mais fácil para ela já se identificar contigo. E se a tua história for semelhante, for parecida, ou tu falar de coisas que no mundo dela também acontece, né? Fica muito mais fácil. Esse engajamento vai ser muito maior, esse envolvimento de vocês vai ser totalmente fechado, né? Vai virar um círculo de engajamento, de conversa, de conhecimento, de troca de experiências. Então, sempre contando histórias, a situação fica muito mais fácil. Isso serve para palestrantes, quando a gente vai dar uma palestra, também trabalho com palestras, né? Eu dou cursos de primeiros socorros, de marketing digital. Então, quando eu vou dar cursos, eu sempre começo com uma história. Eu sempre começo a contar a minha história, começo a contar desde o início, porque que eu fui esteticista primeiro, depois porque que eu me formei em veterinária, qual é o meu objetivo na veterinária, aonde eu cheguei, o que eu estou fazendo. Então, é uma história, né? E essa história normalmente é conhecida como a jornada do herói, né? Porque vai começar com sofrimento, que nem eu falei pra vocês, vai começar com uma coisa não tão boa. O sofrimento ele não quer dizer uma morte, um sofrimento muito grande, mas é tipo aqueles obstáculos, aquelas corridas de obstáculo. E no final tu consegue chegar ao teu objetivo, é a mesma coisa. A jornada do herói é isso. É tu ir galgando, tu ir tentando, tu ir fazendo com que tu consiga alcançar aquele teu objetivo no final. E aí tu conseguindo, as pessoas se identificam contigo, mesmo durante teu caminho tentando, elas já se identificam contigo, já gostam da tua história e já começam a cada vez mais te curtir e te seguir em todos os sentidos da palavra seguir. Não só seguir, mas seguir o teu trabalho, seguir as tuas ideias, seguir o que tu pensa, seguir o que tu quer fazer. Às vezes muito parecidos esses desejos, entendeu? Então contar histórias é uma forma de mostrar o teu interior, mostrar o teu eu, mas também fazer com que as pessoas se identifiquem com o teu trabalho, se identifiquem com a tua missão, com os teus valores, com a tua percepção de mundo. Tu consegue fazer um nexo, um envolvimento, né, muito maior com o teu público. Então, storytelling é isso, nada mais é do que contar histórias através das redes sociais. E cada vez mais, eu falo muito nos meus cursos também, a questão da conexão é importante. Porque o que acontece? Cada vez mais a gente está cheio de aplicativos, a gente está cheio de coisas digitais dentro de casa e do carro e em todo lugar que a gente anda. E isso cada vez mais vai piorar, né? Cada vez mais isso vai fazer parte da nossa rotina diária. Eu estava vendo uma palestra de pós-graduação, que eu estou fazendo pós-graduação em estratégia e marketing pela PUC, né? E estava vendo a parte de tecnologias novas, né? Na questão de startups possíveis ainda que vão acontecer. E eu fiquei muito, muito empolgada e ao mesmo tempo muito assustada com a questão do super glass, que é uns super vidros, assim. O celular ele vai ser transparente, ele vai ser uma coisinha bem fininha, assim, transparente, que tu consegue ver pelos dois lados, sabe?
e tu consegue ver a televisão dessa mesma forma. Tu bota na parede já a televisão em 3D, tu já consegue ver. Então essa questão da tecnologia, ela cada vez vai avançar, cada dia vai ser maior, cada vez vai fazer mais parte da gente. A gente vai estar tomando café e na mesa vai estar o celular, na mesa vai aparecer a agenda, tu já vai solicitar o que tu quer e o que não quer fazer naquele dia, né? E já vai marcar automaticamente na agenda da outra pessoa, por exemplo, se tu tem um médico, alguma coisa. Então vai ser tudo conectado e cada vez mais tecnológico, né? E a gente vai viver com muita informação cada vez mais, com muito contato com pessoas, com muitas coisas ao mesmo tempo. Tanto é verdade que está aumentando cada vez mais a questão das crianças ansiosas, né? De problemas psicológicos em crianças, em adolescentes. Por quê? Porque eles vivem num mundo de muitas informações, de muitas pessoas conectadas ao mesmo tempo, de muitas coisas para fazer, de muitas atividades, bem mais do que a gente na nossa época. A gente achava que fazer o inglês, estudar e fazer um curso de informática era muita coisa. Hoje em dia eles fazem o curso de inglês, o curso de informática, que não é mais informática, seria programação, né? Futebol e não sei mais o que. É videogame para cuidar, é celular, é 300 mil coisas, mais a escola. Então, o aumento da atividade cerebral aumentou de forma absurdamente enorme, assim, muito, muito grande. E essa tendência é cada vez piorar mais, cada vez aumentar mais. Então, a gente tem que saber lidar com isso. E aí, por isso que eu sempre falo pra vocês, quem não souber lidar com isso, quem não souber se adequar, quem não souber mudar, ou se adequar mesmo, né, alterar o jeito de trabalhar, vai acabar ficando pra trás. Daqui a pouco a gente vai ter que ter um aplicativo que marque banho e tosa, consulta tudo ali direto pelo aplicativo e a pessoa já vem na hora certa, tu já tá ali, já deve ter, já tem algumas empresas que estão trabalhando nisso, entendeu? Tem muitas coisas que dá pra gente colocar no nosso dia a dia da veterinária e do banho e tosa também. A questão das câmeras, né? Que vai ter câmeras filmando, que já está em alguns estados, já é obrigatório ter câmeras no setor de banho e tosa para identificar maus tratos e ver se as pessoas estão fazendo a técnica de acordo com o que tem que ser, sem maltratar os animais. Então tem muita coisa de tecnologia cada vez mais entrando no nosso mundo. E essa tecnologia, ela traz muita coisa boa, mas se ela não for bem trabalhada, ela traz muita coisa ruim também. A questão da conexão tá aumentando cada vez mais. A gente tá conseguindo falar de um lugar para o outro, né? Eu tava vendo esses dias pessoas que me acompanham de Portugal, dos Estados Unidos, do Canadá, tem da África, do Egito. Então isso é muito legal, porque tem pessoas de outro lado do mundo, né, observando e aprendendo comigo as coisas que a gente faz aqui no Brasil. E eu aprendo muito com eles também, dos Estados Unidos, do Canadá, da Irlanda, tem parte de marketing digital em todo mundo, né? E cada lugar, cada país faz um jeito diferente, tem uma língua diferente, tem um jeito de trabalhar diferente, né? E essa conexão mundial, ela é muito interessante, ela é muito legal, porque a gente consegue extrapolar a questão do geográfico, né? Do mapa. A gente consegue ir para onde a gente imaginar. É só botar aqui no Google, quero ir para tal lugar, e a gente vai. É literalmente isso, né? Então, essa conexão, ela ajuda muito o ser humano. Só que ela acaba causando problemas psicológicos e psiquiátricos bastante graves nesse sentido, se não for bem estudados. E os veterinários já têm essa tendência a ter problemas psicológicos por causa da pressão, da depressão, dos excessos de trabalho, da questão de não ser bem remunerado, não ser bem visto, né, às vezes pela população, achar que somos todos mercenários. Então, é uma coisa que tem que pensar, tem que analisar, tem que contar a história. É um jeito de vocês mostrarem o trabalho de vocês, é um jeito de você se valorizar. Então, o storytelling também serve para essa conexão de mudar essa visão das pessoas quanto à profissão de médico veterinário, de mudar essa ideia de achar que tudo é culpa do banho e tosa. Né? Esses dias eu fiz um vídeo até sobre otite, porque todo mundo chega na clínica falando a mesma coisa. Ai, meu cachorro foi tomar banho, molhou o ouvido e veio com otite. Desde quando a água traz otite, gente, né? É uma coisa tão simples de entender. Se fosse assim, todo ser humano, quando tomava banho, tinha otite, então toda semana, todo dia, né? E não é assim. Então, tem que ser mudado alguns paradigmas, algumas ideias, algumas ideias distorcidas que vieram há muitos e muitos anos atrás, nossos avós, bisavós falavam, e a gente tem que mudar. E é contando histórias que a gente vai conseguir mudar isso, a gente contando histórias, a gente mostrando como é a verdadeira realidade do nosso dia a dia, como funcionam as coisas dentro do banho-tosa, como funcionam as coisas dentro de uma clínica veterinária, mostrar a importância do médico veterinário, mostrar o antes e depois de um paciente muito doente, de uma forma de história, né?
Eu fiz isso já no meu canal, foi bem interessante, principalmente pacientes de casos de câncer, né? Que aí eu colocava desde o início do tratamento, quando me procurou, fiz uma historinha bonitinha, tudo mostrando até o final, quando eles ficaram bem, quando eles foram para casa saudáveis, né? E com a doença controlada, a família toda feliz. Então dá pra gente fazer o storytelling de várias formas, para vários motivos, para várias finalidades, para vários objetivos, mas o que a gente não pode deixar é de fazer, porque é uma ferramenta muito importante, é uma ferramenta poderosíssima, que a gente, como eu disse, conta a história desde pequenininha, a gente ouve a história desde pequenininha, desde que nasceu, desde a barriga da mãe. Então é importante que a gente aprenda também a usar o storytelling ao nosso benefício dentro das empresas, dentro das nossas organizações, dentro dos nossos serviços, tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês hoje. Não sei se você tem alguma dúvida. Eu esqueci de pedir aí, porque eu comecei a falar. Por favor, clique nos coraçõezinhos, muitos coraçõezinhos subindo, porque é um jeito de eu ver e de o Instagram entender que essas storytellings aqui dentro do Instagram, essas histórias que eu tô contando pra vocês, essas dicas estão sendo importantes. Então, por favor, subam aí muitos coraçõezinhos no coraçãozinho da direita, ali onde tem o desenho, clica ali que vai subindo. Eu vou tentar deixar essa live de novo, como sempre, eu prometo pra vocês, vou tentar deixar por 24 horas para quem quiser rever ela novamente, né? Querer analisar de novo, ver alguma coisa diferente. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre lá no meu direct, pode me perguntar à vontade, eu respondo sempre que o mais breve possível eu puder, eu já respondo. Outra coisa que eu queria falar para vocês, entre lá na minha bio, tem várias possibilidades. Tem a questão do meu grupo de marketing digital, que eu ia parar com ele e acabar agora no final de novembro. Mas como o pessoal pediu para mim continuar, tá gostando, tá estudando, tá se atualizando quanto a esse assunto, então achando bom o feedback, eu resolvi deixar lá. Então ele vai se manter por esse ano ainda. Quem quiser entrar, é só entrar na bio no link lá do grupo do marketing digital lá no Telegram. Eu sempre tenho a agenda de cursos que eu tô colocando aqui para vocês, os cursos que eu dou, tanto online quanto presencial, e os cursos que eu vou, os cursos que eu acho interessante, eu tô sempre indicando aqui para meus colegas, tanto do banho tosa quanto da área veterinária. E eu acho que era esses recadinhos que eu queria dar para vocês. Não subi nenhum coraçãozinho hoje. Vocês não gostaram da minha live, que pena. Vou passar para a próxima assim que eu puder, falando sobre algum outro assunto. Peço que vocês me ajudem também. Isso é muito importante. Tudo bom, Rafael Pedro? Como é que tá? Isso é muito importante vocês ajudarem, né, a gente a fazer uns stories mais interessantes, ajudar a fazer um perfil mais interessante, porque esse perfil foi feito para vocês. Foi feito com o intuito de aplicar, de mostrar para vocês como aplica o marketing digital dentro das empresas de vocês e apresentar um pouco do marketing digital para quem não conhecia e mostrar a importância de todos os tipos de ferramentas possíveis e rápidas e fáceis que tem da gente usar e as não tão fáceis também, né? E todos os benefícios de cada ferramenta dentro da empresa de vocês, certo? Então, o storytelling é só mais uma ferramenta. Espero que vocês tenham gostado dessa live, apesar de não ter dado nenhum coraçãozinho, nenhum, mas tudo bem. Fica para a próxima. Um grande beijo para vocês, um bom fim de semana para todos. Aproveitem muito, curtam essas famílias, curtam a vida de vocês, aproveitem ao máximo, curtam todos os momentos. Nunca deixe de curtir um minutinho da vida de vocês, porque um minutinho é muito importante. E horas, então, nem se fala, tá? Aproveitem demais essa vida, que ela é curta e ela acaba sem aviso prévio. Um grande beijo e até a próxima live. Tchau!